Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez te peço licença para entrar aí na sua casa, invadir o seu espaço, o seu dia, mas a causa é boa. Mais uma vez estamos trazendo, é claro, algum assunto que seja importante e relevante para a sua saúde e para a saúde de quem você ama. Hoje a gente vai falar, gente, sobre o nosso sistema digestivo. Quem nunca ouviu a frase, o intestino é o nosso segundo cérebro, para trazer para a gente a importância desse órgão, que até um tempo atrás ele era entendido ali como função especial de digerir os alimentos, absorver os nutrientes e aos poucos foi se descobrindo a sua importância tanto para a imunidade do nosso corpo quanto para o nosso bem-estar e qualidade de vida. Interfere até no nosso humor. Quem nunca ouviu o termo enfezado, muitas vezes utilizado por pessoas que sofrem aí com o intestino preso, de constipação. Para a gente entender um pouco mais sobre essa relação das nossas escolhas alimentares, de que forma que elas interferem até no nosso humor. E é sobre tudo isso o nosso bate-papo hoje. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo e você consegue compartilhar o nosso link ou pelo site que é www.hittv.com.br ou pelo nosso aplicativo Hit Play. Também te convido, é claro, a participar desta consulta. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Já te aviso de antemão, não perca essa oportunidade. Caso você não queira se expor, é perfeitamente possível, é só você sinalizar para a nossa produção que a gente toma todo cuidado, mas não deixe de trazer a sua participação, combinado? E você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá eu peço, inclusive, que você participe de uma enquete que está aguardando por você aonde? Lá nos nossos stories, @consultaodoutorhittv. Esse é o caminho para você chegar no nosso Instagram. E quem vai colocar agora pra gente na tela que enquete é essa é o nosso diretor, João Capellini. Bom dia para você também, João. Coloca, por favor, a nossa enquete. Olha lá. Para qual notícia você quer a visão dos doutores? Diversas notícias aí relacionando a saúde digestiva, é claro, com as nossas opções alimentares, com as nossas escolhas, saíram recentemente. E a gente sempre fica na dúvida o que é fake news, o que não é. Então, para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? Importância da boa alimentação para pacientes oncológicos. Comer tarde da noite pode comprometer a saúde. Onda de produtos sabor comida lotam prateleiras ou canetas emagrecedoras causam alterações no intestino. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer a visão aqui dos nossos doutores. Mas antes de mais nada, gostaria de te lembrar, hoje é terça-feira, é o dia que a gente deixa reservadinho assim na nossa agenda para a gente aprender um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe o advogado Leonardo Girundi. Começa agora o quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, nessa tarde abençoada. É um privilégio para mim, Leonardo Girundi, vir aqui responder a sua dúvida. Esse é o quadro Seu Direito e, como o nome diz, nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu respondo. Você pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Ou através do nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Já que eu falei do arroba, aproveite e me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi, ok? Manda sua dúvida que eu te pergunto, eu te respondo. Olha que dúvida interessante essa que chegou para nós aqui. Doutor, tenho um filho autista, já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada ainda. Como faço para conseguir? Essa dúvida é da Esther Franca, de Campinas, aqui do lado. Dúvida interessante porque nós temos muitas pessoas que passam por essa situação. Primeira coisa é a seguinte, se você já tem um advogado contratado, faça contato com ele. Mande uma mensagem, pergunte como é que está o processo. Os processos judiciais no Brasil, infelizmente, não são tão rápidos ou no tempo que gostaríamos que fosse. Então, é comum que um processo dure mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É comum, tá? Não significa que tem que durar esse prazo todo, mas é comum que ele dure esse tempo. O que não é comum é você ficar 1 ano, 2 anos sem ter contato com o seu advogado. Então, se você o contratou por causa de um relacionamento de confiança, né? A advocacia é assim, um relacionamento de confiança. Então, faça contato com ele que ele vai te explicar direitinho como que está o processo. Mas,
olha que interessante, já tentou aposentar 2 vezes. Existe uma dúvida muito comum nesse aspecto, e se você fizer uma breve pesquisa na internet, vai aparecer aposentadoria para autista, aposentadoria para não sei o quê. E é uma dúvida, e muitas vezes é vendido uma forma de serviço que não existe. Porque é o seguinte, não existe aposentadoria para autista. O que existe é um benefício previdenciário e muitas vezes a gente tenta explicar de forma rápida e fala de uma coisa que não existe. Então não é aposentadoria. O que pode ser aqui é o que nós chamamos de BPC, benefício e prestação continuada, que é aquele que tem uma enfermidade, não consegue trabalhar por causa dessa sua enfermidade ou por causa de qualquer tipo de limitação, e tem um segundo aspecto. Além da enfermidade, para conseguir o BPC, você precisa ter o segundo item dessa listinha de comprovações, que é ser necessitado financeiramente. A família deve receber, aqueles que compõem o núcleo familiar, no máximo 25% do valor de um salário mínimo. Então, se a pessoa vive numa casa, essa casa tem 4 moradores, cada um tem que receber no máximo 25% do valor do salário mínimo. Então, às vezes, não conseguiu o BPC porque a soma da renda da pessoa daquela casa é superior ao permitido pela lei para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, tá? Esse benefício é feito pela LOAS, que é a Lei de Assistência Social. Bem interessante e não serve só para autista, também para qualquer outro tipo de enfermidade também seria possível. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida e sua pergunta. E faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida e sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E eu adoro esse quadro porque a gente aprende demais com a dúvida, com o questionamento do outro. Muitas vezes não diz respeito à nossa realidade, mas a gente aprende sim informação. É como eu sempre falo aqui, salva vidas. Por falar nisso, vamos então embarcar em entender melhor sobre todo o nosso sistema digestivo e a importância das nossas escolhas, como que a gente deve caminhar, por onde que deve caminhar, obviamente, as nossas escolhas, quando o assunto é a gente cuidar, prevenir e tratar do nosso intestino, do nosso sistema digestivo. Deixa eu te apresentar quem são os nossos doutores que já estão aqui com a gente, prontos para compartilhar todo o conhecimento deles. Na tela. Começo apresentando o doutor Mahmoud Meri, gastrocirurgião. Atua na área há 9 anos com foco na relação entre a saúde intestinal, o funcionamento do organismo e os aspectos emocionais. Seu diferencial está em investigar as causas das queixas e não apenas controlar os sintomas. Também se dedica à pesquisa científica, sendo pioneiro em estudos sobre a síndrome do intestino irritável na população libanesa. Olha só que interessante, defende uma abordagem multidisciplinar como caminho para um cuidado mais completo da saúde digestiva. E agora apresento a vocês a doutora Beatriz Geraldi, nutricionista. Atua na área há 6 anos, movida pela convicção de que a alimentação é uma poderosa ferramenta de prevenção, tratamento e promoção de saúde. Enxerga o cuidado nutricional como um propósito de vida, ajudando seus pacientes a construírem uma relação mais equilibrada e consciente com a comida. Entre suas missões, destaca a desconstrução do mito de que uma alimentação saudável precisa ser baseada em restrições. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Obrigada, prazer. Dani. Prazer todo nosso. Queria começar entendendo sobre essa frase que a gente ouve muito, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Alguns médicos, inclusive, chegam a colocá-lo como primeiro cérebro. Na sua opinião, doutor, primeiro, segundo, qual que é a importância desse órgão? Então, por muito tempo, o intestino ele foi tratado igual que você falou, como se fosse um órgão que só tem que receber comida, fazer a digestão e mandar os nutrientes para o nosso corpo. E por ser tratado dessa forma, ao longo dos anos, a gente viu que aumentou bastante problemas intestinais, digestivos e, consequentemente, de outros sistemas. Aí as pessoas começaram a perceber que não, temos que estudar de novo essa fisiologia, voltar para a base. E quando eles voltaram para a base, começaram a entender que não, esse intestino, ele tem muitos neurônios, milhões de neurônios, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro, assim, o tempo todo, em tempo real. E, além disso, ele produz também
muitos neurotransmissores, que são serotonina, gabapentina, etc. Então, a gente está falando sobre um intestino que está até produzindo aquele hormônio de bem-estar, que é o serotonina. Então, por isso que a gente considera o intestino segundo, primeiro cérebro, seja o que for, mas muito primordial para a nossa saúde física e mental. E olha que bacana, gostaria inclusive de agradecer as imagens do João Capellini compondo aqui o nosso bate-papo, trazendo a importância do nosso sistema digestivo, que é o assunto de hoje. Doutora, o doutor já trouxe aqui pra gente um pouco sobre essa relação do nosso sistema digestivo, do nosso intestino no nosso humor. E muitas pessoas não fazem essa associação. De que forma as nossas escolhas alimentares interferem, sim, no nosso humor, na nossa disposição? Com certeza vai influenciar. Então, por exemplo, como o doutor falou, a gente tem alguns neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, que vai acabar influenciando também na parte da constipação. Então, se é um paciente que não tem uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, fica constipado ou não se sente bem de alguma forma por alguma doença ou algum desconforto, isso vai influenciar literalmente no humor desse paciente e também em outras condições também. Para além do humor, até na questão de saúde mental, por exemplo, as nossas escolhas, elas interferem em questões como ansiedade? Sim. Algumas trocas também podem ser feitas, por exemplo, num paciente ansioso, o famoso cafezinho, né? Que é algo que todo mundo gosta. Aqui no Brasil a gente pode fazer, no mundo na verdade, a gente consegue fazer algumas trocas, como por exemplo um chá verde, que tem a L-teanina, tem alguns compostos que ajudam nesse relaxamento e vão deixar o paciente acordado. Então a nutrição a gente consegue fazer com que a gente substitua, muda e traz um bem-estar para o paciente. E isso daí, gente, só com diagnóstico e autoconhecimento também, né? Para a gente entender quais são os gatilhos, o que está despertando determinadas emoções, sensações e outras questões acerca do nosso corpo e funcionamento. Qual que é o papel, doutor, da microbiota intestinal? Esse termo tem sido bastante utilizado recentemente. O que é a microbiota intestinal? Qual a importância dela quando a gente fala em saúde digestiva? Muito bom. Na verdade, a microbiota intestinal é algo que a gente já entendia, que a gente falava a flora intestinal, né, há muito tempo, que aquelas bactérias, fungos, micróbios, etc., que estão residindo no nosso cólon, que é o nosso intestino grosso. E essas bactérias, elas têm esse papel benéfico para a nossa saúde. Então, a nossa microbiota, ela deve ser construída para me ajudar. Então, quando a gente fala sobre essa microbiota, a gente tem 3 relações. Ou a relação de simbiose, eu estou ajudando elas estão sobrevivendo no meu intestino e elas estão me ajudando também porque estão me ajudando a digerir alguns alimentos, produzir alguns neurotransmissores, alguns produtos benéficos para meu intestino. Então, eu estou ajudando e ela está me ajudando. Aí a gente vai para eubiose, ou seja, eu estou bem, ela está bem, ninguém está machucando o outro. Eubiose, ou seja, cada um está no canto dele, ninguém está causando um problema para o outro. Porém, o que a gente está vendo muito hoje em dia, por várias questões, principalmente comportamentos alimentares, problemas de saúde, uso de medicamentos ao longo prazo, etc., a gente consegue ver hoje muito a disbiose. E a disbiose é essa relação que não está sendo legal. Ou seja, eu estou ajudando ela, mas ela está me machucando. Essa microbiota não está sendo uma microbiota saudável. Está sendo uma microbiota provavelmente desequilibrada, excesso de alguma bactéria ruim ou algum fungo que não está legal, ou falta de variedade. Isso é um problema que a gente vê hoje. Você vê que as pessoas comem as mesmas coisas, não tem uma variedade alimentar. Até por praticidade, né, no dia a dia. Vou fazer ali uma refeição e consumo ela a semana inteira. E comem os mesmos 2, 3 legumes todo dia. Então, essa falta de variedade também é uma disbiose. Aí o que acontece? Aí a pessoa começa a perceber que tudo que come começa a fermentar com mais frequência. Então, essa fermentação, essa distensão que acontece dentro do intestino vai causar aquela distensão abdominal
E, consequentemente, a gente começa a ver os outros problemas de inflamação no nosso corpo, dores como o intestino irritável. E, ao longo prazo, se a gente não começar a cuidar disso, começamos a ver, por exemplo, problemas como SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, ou IMO, supercrescimento metanogênico do intestino das arqueias. E essa inflamação, mesmo sendo uma inflamação, entre aspas, oculta, ela também leve, mas ao longo prazo ela pode causar mais pólipos. Você vê que está fazendo colonoscopia e pólipo atrás de pólipo, pólipo atrás de pólipo. Por quê? O intestino está ali num estado inflamado e essa inflamação vai gerar pólipos. Então, ela vai progredindo aos poucos. Vai progredindo. Então, muita gente ainda não percebe que cuidar dessa microbiota, cuidar desse intestino, vai também, ao longo prazo, prevenir problemas maiores para a pessoa. E agora, quando a gente fala de microbiota, a gente tem que falar também de intestino irritável. Porque ela faz um papel muito importante nesse problema, que as pessoas têm dores, têm desconforto, têm que correr para o banheiro, a gente fala urgência evacuatória, sente uma dor, precisa já ir para o banheiro e causa, às vezes, constrangimento social para as pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas condições, até aprofundar um pouco mais essas questões. Mas então a eubiose, o estado de eubiose, é o estado que a gente busca. A gente busca a simbiose. A simbiose. Então tá certo. É a simbiose que é o estado que a gente busca. Exato. E muitas pessoas sofrem aí, são cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que sofrem com a disbiose. Exato. Correto? Então daqui a pouco a gente vai entender sobre isso. E subestimado, eu acho. E bastante subestimado, com certeza, porque esse número não diz respeito às pessoas que sentem desconforto e não batem ali na porta do médico para fazer de fato o seu diagnóstico. Você trouxe alguns dos sintomas, certo, doutor? Mas existem outros tantos que são desconhecidos ou não associados e que levam, inclusive, à demora do paciente de bater ali. Porque existem sintomas que têm a ver com a pele, com o cabelo, com as unhas, não é, doutora? Com certeza. Até tem pessoas que acham que é comum. Poxa, eu tô com acne, é normal, eu tenho isso sempre. Ou algumas questões da pele. E pode desencadear até doença autoimune. Então, o intestino, por ser o nosso segundo cérebro, se a gente está com alimento muito inflamatório, se a gente está com uma disbiose intestinal, a gente vai inflamando esse intestino e ali vai passando bactérias, fungos, a gente não tem uma boa absorção de nutrientes, por exemplo. Então, mesmo suplementando via oral, às vezes esses nutrientes não vão ser totalmente absorvidos. Então, vai acontecendo essa queda de cabelo, vai acontecendo a inflamação, seja na pele ou seja por alguma questão autoimune, e o nosso corpo começa a atacar a gente mesmo. Inclusive, estou sendo buscado muito frequentemente por mulheres que têm candidíase vaginal de recorrência, onde que o ginecologista percebe que, nossa, não está fazendo mais sentido. Tipo, trata, volta, ou seja, tem algum desequilíbrio e envia para o gastro para começar a fazer essa investigação. Porque até o uso de antibióticos, como você mesmo trouxe no início do nosso bate-papo, né, de medicamentos, podem interferir e agravar essas questões do nosso trato digestivo. Com certeza. Assim, hoje a gente tem, inclusive, estudos mostrando que o uso excessivo de antibióticos durante a infância está causando um intestino muito prejudicado pela frente, inclusive aumentando o risco de câncer no futuro, quando eu estou usando esses antibióticos de forma indevida. Funcionou uma vez, então vou usar de novo. Ou utilizar antibiótico para qualquer, por exemplo, gripe, etc. Isso aí está prejudicando minha microbiota, porque meu intestino está tentando buscar, isso que a gente precisa entender. Nosso intestino, ele tenta buscar aquela simbiose, só que às vezes a gente não permite. Então, a gente, através do nosso comportamento, através do uso de medicamentos e não só antibióticos, temos antibióticos, temos analgésicos, quem fica tomando anti-inflamatório para qualquer dor, corticoide ao longo prazo e o famoso, e o que eu vejo no meu dia a dia, o prazol. O prazol, os protetores de estômago. Isso aí é uma pandemia, porque, na minha opinião, os quadros de disbiose que a gente está vendo hoje, assim, a frequência está sendo muito atrelada ao uso crônico do prazol.
Porque o que acontece? A pessoa passa uma vez, está sentindo alguma gastrite, algum refluxo, o médico passa o remédio, fala, toma 30 dias, toma 60 dias, só que a pessoa casa com aquele remédio. Nunca mais volta, né? Nunca mais Entende volta. que ali é um artifício, um recurso que deu certo e usa para a vida inteira. E assim, você consegue ir na farmácia sem receita e por aí vai, né? Exato. Você vê pessoas tomando Prazol há anos, há anos. E já fica aqui o alerta do doutor, daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre todas essas questões, mas gostaria só de passar para a doutora Beatriz. Queria entender um pouco o bastidor ali do seu consultório, né, dos seus pacientes, porque eu acho que são poucos que relacionam a importância das escolhas alimentares como um recurso para você prevenir, até para você tratar. Então, é exatamente isso que o doutor trouxe. De nada adianta eu ter um refluxo, uma gastrite, tratar com os prazóis da vida e não me atentar à alimentação. Então, isso é uma coisa que você precisa trabalhar na cabeça do seu paciente ou ele já vem com esse pensamento? Depende muito do paciente. Hoje em dia as pessoas conseguem ter um pouco mais de entendimento pelo fato de ser mais fácil também a gente ter essa informação, só que nem toda informação é para ela, então acaba sendo algo muito individual. Mas algo que antes de chegar na alimentação, coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, o paciente, ele quer... chega com essa medicação, por exemplo. Será que ele está mastigando bem? Será que ele come rápido? Qual que é o tempo dessa digestão? Então, a nossa digestão começa na boca. Se o paciente ele nem mastiga direito, imagina como que vai chegar esse alimento no estômago. Então, começando com uma boa mastigação, não beber líquidos durante a refeição. Dependendo do estágio que está o paciente, alimentos mais cozidos também. Qual vai ser o horário dessa refeição? Então, à noite não colocar salada crua. Então, tudo isso a gente vai adequando conforme a necessidade e conforme também a rotina desse paciente. Não é só, então, pessoal, informação, e sim disciplina desse paciente. Por falar nisso, paciente, deixa eu te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência na tela. Quem participa aqui da nossa consulta é a Andréia, do Rio Grande. Seja muito bem-vinda, Andréia, bom dia. Gostaria de saber quais são os benefícios do inhame para a saúde intestinal e para o equilíbrio hormonal feminino. Também ouvi dizer que ele pode ajudar em problemas digestivos. Isso é verdade? Vou começar com a doutora Beatriz. E aí, vamos responder, Andréia? O inhame, ele é um carboidrato que ele tem uma boa digestibilidade e ele não tem um índice glicêmico muito alto. Então, sim, ele pode ajudar até para pacientes diabéticos também. Então, ele é um bom alimento para incluir. É um bom recurso. E tem alguma forma de preparo específica onde a gente pode ter mais acesso aos nutrientes dele? Dá para fazer ele cozido, é uma boa opção. Dá para fazer ele cozido em forma de purê também. Ou cozinhar e colocar numa air fryer, quem gosta de algo um pouco mais sequinho. Entendi. Mas é uma boa forma de preparação. Olha aí, Andréia, você trazendo inclusive essa orientação aqui pra gente, ajudando a gente a entender por onde que deve caminhar a nossa alimentação. Inhame é bom para tratar quais tipos de condições? Então, depende muito do contexto do paciente. Porque assim, a gente está falando sobre um legume que tem bastante carboidrato. Então, vamos supor, se a pessoa está em quadro de supercrescimento bacteriano e a pessoa, qualquer coisa que come, fermenta bastante. Naquele contexto, inhame, por mais que seja algo bom, não vai ser legal nesse estado. Então, a gente às vezes tem que limpar, tirar esse excesso das bactérias que estão fermentando no intestino e depois colocar de volta esse inhame como coisa boa. E com certeza ele é bom porque, como a doutora Beatriz já comentou, a gente está falando sobre um carboidrato que, ao mesmo tempo, por conta das fibras que dificultam a absorção, isso melhora bastante o índice glicêmico. Então, a gente não tem um pico de glicemia que sobe de forma muito rápida. Isso é excelente para as pessoas. E também vai servir como nutriente para as bactérias boas. E isso vai ajudar a desinflamar meu intestino e, consequentemente, ela perguntou como isso pode ajudar na saúde feminina. Consequentemente, a parte hormonal vai melhorar, a parte de neurotransmissores vai melhorar e, consequentemente, nossa saúde. Então, ele seria um anti-inflamatório natural que a gente tem ali à nossa disposição para alimentação. Com certeza, com certeza. E por isso que eu gosto muito de trazer essa consciência que tem muito alimento bom, mas depende do contexto do intestino.
como tudo que é natural, né, entre o medicamento e o veneno, tá também na dose Exato. e no uso, né, no tipo de uso desse recurso. Andréia, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Ana Loura, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. A Ana, gente, enviou para a gente o comentário através do nosso Instagram e ela comentou: tenho gastrite erosiva, hérnia de hiato, intestino lento, também sofro com queilite eczematosa. Gostaria, né, de algumas orientações que posso fazer para melhorar esses sintomas. E aí, doutor, primeiro explica para a gente um pouco sobre essas questões que ela relatou para a gente, hérnia e tudo mais. Então, vamos começar uma coisa por vez. Então, a gente está falando sobre hérnia de hiato, que é o deslizamento do nosso estômago através do espaço onde que o esôfago entra por dentro do nosso diafragma para formar o nosso estômago. Então, ali, algumas pessoas podem ter uma fraqueza, podem ter um espaço um pouco maior, onde o estômago pode deslizar um pouco para cima. Hérnia de hiato é um problema que geralmente causa refluxo para a pessoa, porque pode tornar essa válvula que existe entre meu estômago e meu esôfago como válvula incompetente, que não está conseguindo conter o conteúdo ácido para não subir para cima. Tá. Porém, a avaliação dessa hérnia de hiato depende muito do tamanho dela e dos sintomas da pessoa. Se é caso cirúrgico. Exatamente. Então, não é toda a hérnia de hiato cirúrgica. Tá. Não é algo como regra. Então, a gente precisa ver essa questão de quanto que realmente é um problema. Agora, gastrite erosiva. Gastrite erosiva é um tema muito amplo, né? Porque muitas coisas podem causar essa gastrite erosiva. Inclusive questões emocionais. Exatamente. Então, temos a questão emocional, temos a questão da alimentação, uso dos medicamentos, mastigação da pessoa. Então, gastrite, eu sempre falo para os pacientes, a gente precisa entender a causa da sua gastrite, porque é isso que vai ajudar. Agora, intestino lento, ela está falando tem intestino lento, mas também tem eczema, ou seja, problema de pele. Quando a gente fala problema de pele junto com o intestino que não está legal, com certeza a gente está falando sobre um quadro de disbiose estabelecido. Isso aí nem preciso de exame para saber que existe. E mais ainda, a gente fala de algo chamado de leaky gut syndrome, ou seja, intestino permeável. Quando o meu intestino está permeável, ele permite passagem de antígenos, fragmentos de alimentos, de bactéria, etc. E isso vai inflamando o meu corpo de forma geral, principalmente na pele. Então, eu oriento ela primeiro passar com um gastro especialista, passar com um nutri já para ver essa questão alimentar, porque as coisas têm que andar juntas, e tentar investigar se ela tem um quadro de supercrescimento bacteriano ou quadro de IMO, que é o intestino, supercrescimento metanogênico do intestino. Entender se ela tem leaky gut, ou seja, aquele intestino permeável, começar a fazer esse tipo de trabalho e aos poucos, quando a gente melhora o nosso intestino, melhora a nossa digestão, a gente tira muito peso do estômago. Enquanto o meu intestino não está fazendo a digestão, isso vai sobrecarregar meu estômago e, consequentemente, pode causar um refluxo que, se o intestino estiver bem funcionando, esse refluxo não aconteceria. Tá. Então, por isso que eu falo, o contexto é muito importante. Imagina operar uma paciente dessa e não resolver lá embaixo o que está acontecendo. Exato, aí você vai ficar continuando a utilizar os prazóis da vida, Exato. mesmo após uma cirurgia. E a alimentação, com certeza, precisa desinflamar esse corpo, né, doutora? Sem dúvidas, precisa desinflamar esse corpo. Nesse contexto, a gente vai pensando no refluxo dessa paciente, então orientar sobre a mastigação, orientar sobre os alimentos que são condimentados e que vão fazer com que irrite ainda mais essa mucosa gástrica, então as pimentas, até o café é bem importante, o chocolate, quais são os alimentos que vão fazer com que relaxe ainda mais esse esfíncter da paciente, então orientar para que todos esses alimentos sejam excluídos no momento e, ao longo dessa jornada, vai incluindo aos poucos, verifica e vai acompanhando. Então, Ana,
Bora buscar um gastro, um nutri que vai te orientar aí nesse caminho para você melhorar a sua qualidade de vida, porque é possível sim. Muitas vezes a gente se acostuma, a gente acha que as condições que tomam conta da gente por um longo período fazem parte do nosso dia a dia e não devem fazer. Obrigada pela sua participação. Consulta o doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava esses minutinhos para encaminhar também para a gente a sua dúvida, o seu relato, fazer parte aqui da nossa consulta. Já estou te esperando. Consulta Doutor já está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, estamos falando sobre o nosso sistema digestivo e o quanto as nossas escolhas alimentares interferem nessa nossa saúde. Às vezes a gente não faz muito essa associação, mas tem uma relação direta. Então vamos entender por onde que deve caminhar as nossas escolhas. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, então você consegue compartilhar o nosso link tanto pelo site quanto pelo aplicativo, o site hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Te lembro também, por falar em oportunidade, que você pode e deve participar aqui dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato, DDD 11 3337 5886. Esse é o nosso WhatsApp. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HitTV. E por lá tem sim, meu caro, minha cara, uma enquete à sua espera. Queremos saber de você o seguinte. Diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Para qual notícia você quer a visão dos doutores? Notícias relacionadas a esse tema existem várias e, obviamente, você quer saber qual é verdade, qual que não é, então vamos lá. Importância da boa alimentação para pacientes oncológicos. Comer tarde da noite pode comprometer a saúde. Onda de produtos sabor comida, sabe aquele sabor chocolate, sabor queijo? Tem lotado aí as nossas prateleiras, mas o que isso pode trazer de impacto para a nossa saúde digestiva? Canetas emagrecedoras causam alterações no intestino? Clica lá na alternativa que conhecimento é o que a gente vai entregar para você que nos assiste. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar o Dr. Mahmoud Meri, gastrocirurgião. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. E a doutora Beatriz Geraldi, nutricionista. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Muito prazer também por me receber. Está muito bacana essa nossa consulta. Antes de mais nada, deixa eu já te receber aqui no nosso bate-papo. Aproveite esse espaço. Vamos então saber quem é o paciente ou a paciente que quer saber mais informações. Isaías, seja muito bem-vindo. Há cerca de 5 anos venho sofrendo com dores intestinais, muitos gases, crises de ansiedade. Olha que bacana a gente saber essa relação entre o nosso emocional e a nossa saúde intestinal. Gostaria de saber se esses problemas podem estar relacionados e o que eu posso fazer para aliviar as dores e melhorar a minha qualidade de vida. Vou começar com o doutor. Então, a primeira pergunta do Isaías, se tudo isso está relacionado. E eu consigo dizer, Isaías, isso tudo está conectado. Então, se você passar com um profissional que não aborda tudo isso de uma vez, provavelmente não está sendo abordado de forma adequada. Na verdade, quando a gente fala de gases, crises de intestino, dores e, ao mesmo tempo, crises de ansiedade ou até quadro ansioso, claramente a gente está falando sobre síndrome do intestino irritável. E quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, é algo multifacetado. A gente está falando sobre saúde emocional, saúde mental da pessoa e saúde intestinal da pessoa. Então, tudo está relacionado e precisa, sim, investigar tudo isso e começar tratamento que não só fala para você procura um psiquiatra ou procura um psicólogo. Não, tem que ver um tratamento que vai começar tratando o intestino, falando para você a importância de passar com um psicólogo, a importância de passar com outro profissional que cuida da saúde emocional como o psiquiatra e trabalhar todo mundo junto com a Nutri que vai ajudar na sua nutrição. Então, é um trabalho multidisciplinar. Que bacana. E olha, Isaías, até trazendo aqui um bastidor, antes, quando a gente estava no intervalo, a gente estava até comentando sobre essa questão e a doutora pontuou. Quantas vezes a gente não vai fazer alguma coisa importante e a gente tem como efeito colateral ali alguma coisa que desanda ali no nosso sistema gastrointestinal, não é, doutora? Exatamente. Está totalmente ligado, cérebro e intestino.
Mas pontuando agora sobre o Isaías, sobre o intestino dele e a ansiedade, o que eu faria no caso dele? Eu iria verificar os alimentos que são food maps, que são carboidratos fermentáveis, e que pela mucosa dele tá mais inflamada, quando esses alimentos, não falando mal dos alimentos, mas no caso dele, pode chegar no intestino dele, fermentar e causar esse estufamento, gases e esse desconforto. Então, primeiramente, a gente retira esses alimentos, esses carboidratos fermentáveis, que é alho, cebola, algumas leguminosas, às vezes feijão ou lentilha, não deixa de molho, e esses antinutrientes acabam fermentando ali no intestino e trazendo esse desconforto. Depois a gente vai incluindo aos poucos e tratando também essa causa da ansiedade. Como que a gente pode fazer um manejo dessa ansiedade? Quais os alimentos ou até mesmo alguns chás para ajudar e conseguir controlar esses 2 pontos. Isaías, já quero essa dica, pode deixar que eu vou pedir por você. Traz pra gente algum alimento, algum chazinho que pode ajudar aí pessoas ansiosas. Um chá de erva cidreira, um chá de camomila, até pensando na digestão também, um chá de gengibre é uma boa ideia que pode colocar. Então, se ele é uma pessoa que já se sente ansioso, tem essa questão gástrica, às vezes fazer essas substituições, como eu falei no início do programa, por um café, substituir por um chá, que vai melhorar esse desconforto, acalmar esse intestino, esse estômago também e melhorar a qualidade de vida. E, inclusive, frisando que o Dr. Marmuth trouxe aqui na resposta aqui para o seu questionamento, Isaías, é muito importante buscar esse tratamento multidisciplinar para que você consiga se equilibrar por inteiro. Tratar na causa, não é, doutor? E não necessariamente nos sintomas. Muito obrigada pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Então, agora quem participa é o Francisco. Seja muito bem-vindo, viu, Francisco? Estou com muita dificuldade para evacuar e percebo que só consigo ir ao banheiro quando eu tomo laxantes. Se não tomo, fico sem evacuar. Gostaria de saber o que pode estar causando essa dependência e quais alternativas existem para ajudar o intestino a funcionar de forma mais natural. E aí, doutor, esse é um questionamento bastante comum, né? É um questionamento comum. A gente está falando de constipação, ou seja, intestino preso. E intestino preso, muita gente acha que você evacua a cada quantos dias. A cada quantos dias você faz cocô? A cada 1 dia, 2 dias. Só que também a constipação pode ser definida como, mesmo você indo para o banheiro todo dia, se você não sentir que você conseguiu soltar tudo, evacuar tudo de forma satisfatória, também é constipação, dependendo também do formato das fezes, que a gente vê numa escala chamada Bristol. Então, se tem um tipo de fezes aí que não está legal, é constipação. Tem a ver com cor, textura. Tem a ver com textura, cor, frequência e, assim, essa sensação que você está evacuando. E aí é um tema muito amplo, porque quando a gente está investigando constipação, primeiro a gente tem que entender se o intestino ele está funcionando, ele tem a velocidade correta de levar o cocô daqui para lá. Então a gente faz exames para isso. Tem exame, por exemplo, de trânsito colônico que a gente faz para entender se o intestino está levando esse bolo fecal até o final. Outro exame muito importante, e hoje eu vejo que ele realmente descobre a maioria das vezes a causa, é a manometria anorretal, que a gente está falando sobre um exame que não é muito confortável, mas ele entende se a musculatura pélvica está fazendo o ato de evacuação da forma correta. Porque o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas inibem esse ato de evacuação por várias questões sociais. Está no trabalho, não vou no banheiro do trabalho. Tá ali, e isso especialmente em mulheres, comparado com os homens. Então, acaba deixando, não, vou fazer em casa. Mas isso acaba desaprendendo o meu corpo de como fazer o trabalho da forma correta. Aí a gente faz a manometria e a gente descobre que está tendo uma contração paradoxal dos músculos que não está permitindo a saída das fezes. Então, é o problema de saída. E, finalmente, a gente tem que entender se Francisco está tomando água suficiente. Vamos pelo básico. Está tomando água suficiente? Alguma medicação? Alguma medicação que ele está utilizando que desde então começou a ter esse tipo de problema.
está comendo fibras de forma suficiente, sim ou não. E entender se ele tem quadro de disbiose intestinal, se ele não tem uma microbiota que está atrapalhando, que a gente falou, disbiose, que não está ajudando ele a fazer essa evacuação. Então, você entende que um problema muito grande, assim, amplo, e a gente, através da anamnese com o Francisco, a gente vai entender aonde temos que ir, né, na investigação dele. Mas e não tem, sim. pode normalizar, não é? Não pode normalizar e não podemos ficar refém dos laxantes. Isso é uma questão bastante preocupante, E o né? intestino, ele acostuma. Se você vai acostumar ele a tomar laxante, ele vai ficar dependente desse laxante. Mas de uma forma bem prática, como o doutor comentou, a ingesta de água, Francisco, é extremamente importante. Então, a gente faz um cálculo que é 35 ml por quilo de peso. Então, é o mínimo de água que a gente precisa beber ao dia. Se ele faz atividade física, é legal beber, ingerir ainda mais água. O intestino, ele absorve muita água. Então, falando um pouquinho das fibras, a gente tem algumas fibras que vão ajudar a aumentar esse bolo fecal e algumas fibras que vão ajudar a fazer esse bolo fecal escorregar, como, por exemplo, a semente de chia. Quando você consome ela, ela forma um gelzinho em volta. Então, ajuda esse bolo fecal a escorregar também. Salada é super importante no momento da refeição. Enfim, a gente pode Quando eu consumo mais fibras, eu preciso aumentar a minha ingesta de água ainda mais. Esses 35 a gente pode estender para quanto? Precisa aumentar, sim. Por exemplo, a aveia. Tem muita gente que me pergunta, tá, mas quando eu vou comer a aveia, é para ir ao banheiro ou para trancar? Eu sempre falo, depende. Se tu não tomares água, vai ser para trancar. Mas se você tomar água, ela vai te ajudar a ir ao banheiro. Olha que bacana e necessário. Francisco, anotou aqui todas as dicas dos doutores? Muito bacana, obrigada. Porque muita gente chega falando, eu já usei Psyllium, já usei chia, já usei tudo, não funciona para mim. Falo, e aí? Quando você toma Psyllium, você está tomando água suficiente? Porque se você, inclusive, não tomar água suficiente, isso aí vai trancar o intestino. Então, vai piorar a constipação. Muito importante, gente, essas considerações. Francisco, obrigada pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência. Fiquei sabendo que o pessoal tá mandando muita pergunta, participando, então bora lá. Carlos Silva, seja bem-vindo. Cruz das Almas, bom dia para você também. Recentemente fiz exames e fui diagnosticado com gastrite. Gostaria de saber quais são os tratamentos mais indicados para controlar e com ressalvas, não é verdade, doutor? Vamos lá. Então, Vamos a gente lá. está falando sobre gastrite. Ok, o exame ele falou que você tem gastrite, agora na consulta a gente precisa entender a causa da sua gastrite. Claro, a gente não vai ficar trabalhando nas causas e deixando você com dor. Então, para isso, a gente pode controlar essa gastrite, essa bagunça, momentaneamente, através de protetor gástrico. Isso aí não é um problema. Na verdade, os prazóis não são vilões, a gente que tornou elas vilões, né? Então, a gente pode utilizar um prazol por um período mais ou menos de 30 dias, enquanto a gente está entendendo e traçando o que está causando sua gastrite, parte emocional, parte alimentar, parte inclusive do uso de outros medicamentos. Aí a gente trabalha nisso e usa o medicamento como ponte. A gente levou você daqui para lá, acabaram os problemas e os fatores de base, aí a gente tira esse medicamento que é o prazol e aí você consegue tocar sua vida sem dependência de medicamento. Então as pessoas focam muito no diagnóstico e aí você percebe que não estão focando de entender a causa. E todo mundo quer atalho, então não, a gente tem que trabalhar nas causas. E existem muitos alimentos que ajudam, né, o corpo a neutralizar essa ação, essa queimação. Com certeza, tem uns alimentos que ajudam, por exemplo, o limão é uma boa indicação. Ajuda? A maçã pode ajudar, ela não é ela ajuda, depende do como você vai fazer ela. Por exemplo, uma maçã cozida é uma boa opção. Mas pensando como que tá a ingesta desse paciente, né? Então, o que a gente pode retirar também? Fritura, alimentos ultraprocessados, os alimentos prontos também, então aquelas questões de facilidade, se come fora, como que está o tempero dessa alimentação. Então, todos esses cuidados para a gente retirar e incluir os alimentos mais in natura, são os mais naturais. Aí, precisa daquela verdade, sabe, do paciente que vai, senta cara a cara com o seu médico e conta. Eu
uso isso, consumo isso. E o familiar que desmente. Às vezes é importante você levar aí o familiar a tiracolo só para ele te denunciar quando você não traz a informação correta. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente por onde caminha o diagnóstico, quais são os exames importantes e que você falasse sobre esse exame em específico que você trouxe. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas gostaria que você trouxesse a orientação para esse exame, para que ele é importante. Então, vamos lá. Todo mundo, com certeza, já esbarrou com aquela coisa. Eu fiz tudo, eu fiz todos os exames, fiz um check-up, fiz uma endoscopia, fiz uma colonoscopia, passei com gastro e tá tudo normal, mas eu não tô legal. Eu tô com gases, tô com estufamento, eu como, fico arrotando, depois de comer com muita flatulência. Eu fiz exame de intolerância à lactose e deu negativo e parece que tudo me dá gases. Aí a gente ficou com isso por muito tempo, sem entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, essas pessoas recebiam muito o diagnóstico, você só tem intestino irritável, tem que arrumar sua alimentação. Mas a gente começou a entender o papel da microbiota. E como a gente estava falando sobre disbiose, uma das causas da disbiose, um tipo de disbiose, é chamado supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E a gente não conseguia, de forma prática, fechar esse tipo de diagnóstico, porque eu preciso tirar uma cultura do meu intestino delgado que, tecnicamente, não é fácil fazer. E através do exame respiratório que a gente faz, que é o exame respiratório de hidrogênio e metano esperados, eu consigo medir os gases que estão se formando dentro da sua barriga, aquela fermentação que você sente, aqueles arrotos, aquela flatulência que você sente, a gente consegue medir e colocar num gráfico e entender se você tem esse tipo de problema. Só com a respiração. Só com respiração, então através de um sopro. Aqui a gente está vendo até um exemplo de exame, a gente consegue ver no traçado azul que estamos com hidrogênio que aumentou muito rapidamente acima daquele nível normal, então já fechou o diagnóstico de SIBO. E aquele traçado verde, a gente conseguiu ver que ele está tocando no valor de 10, 11, etc. Então já fechou o diagnóstico de IMO. Então isso aí é uma pessoa que estava sofrendo de alterações intestinais, constipação, diarreia, sem saber o que está acontecendo. Fizemos o exame e a gente tem 2 tipos de problemas, SIBO e IMO. E a gente está fazendo um tipo de tratamento específico para essa pessoa. Um pouco de tempo antes, a gente não tinha essa facilidade. Por isso que esse aparelho, que a gente consegue fazer o exame de forma minimamente invasiva através de sopros, fica muito mais fácil a gente diagnosticar e tratar problemas funcionais do intestino. Que muitas vezes não aparecem nos exames convencionais, tradicionais. Que interessante. Obrigada por compartilhar com a gente esse recurso, né? Que logo, logo ele esteja bastante acessível para a nossa população. Sim, a gente vê que hoje a gente tem mais facilidade de encontrar esse exame. Infelizmente, assim, ainda não temos esse exame disponível na rede pública, não temos esse exame coberto pelos planos de saúde, mas eu acredito que o caminho é esse. Exatamente, que seja um futuro não muito distante. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? A alternativa mais votada: comer tarde da noite pode comprometer a saúde. Doutora, traga pra gente a sua visão com relação a essa notícia que saiu recente. Sim, pode comprometer a nossa saúde. A gente tem um ciclo circadiano, que são os horários que o nosso corpo produz alguns hormônios. E à noite é um horário que a gente está pronto para descansar. Então, o nosso corpo ele fica um pouco mais lento. Então, se você for fazer uma refeição, é interessante que você faça uma refeição que não demore tanto para ela se digerir. Então, por exemplo, salada não é um bom momento para comer à noite. Seria interessante trocar a salada crua meio-dia e as cozidas à noite, então ela vai ter uma digestibilidade muito melhor e o corpo ele não precisa trabalhar tanto e você consegue entrar num sono mais profundo, ter um descanso melhor e não ficar com aquela sensação de que acordou ainda mais cansado. Então quem às vezes sai à noite ou come uma massa ou algo muito pesado, provavelmente não vai ter uma noite de sono reparadora, porque o corpo ele vai estar fazendo a digestão.
Espero que você tenha aproveitado bastante essa nossa consulta. Infelizmente, chegamos ao fim, mas vou deixar aqui os contatos dos doutores. Dr. Mahmoud Meri deixa à sua disposição o Instagram, dr.mahmoud, dessa forma como está aparecendo aqui na nossa tela. WhatsApp DDD 11 976 627925. Doutora Beatriz Geraldi, nutricionista, Instagram Bea Geraldi, WhatsApp DDD 48 991022201. Doutores, muito obrigada. Muito obrigada. Pela presença de vocês, pelo esse conhecimento. Espero que você tenha aproveitado, viu? Desejo a você um excelente início de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta. Obrigada pelas participações. Até mais.